Santo, santo, santo é o Senhor onipotente. Mais um programa Palavras que não passam, para que você possa meditar o Evangelho do dia. Tracemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a você e sua família que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenha medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Caminhando sobre a água, Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, Jesus se coloca diante de Pedro, que pede um sinal. Pela falta de fé. Se és tu, me permite que eu vá caminhando até ao Senhor. Jesus permitiu, mas por causa do medo, ele foi impedido de chegar até Jesus caminhando sobre as águas. O vento que bateu no rosto de Pedro é o vento do medo, que muitas vezes nos apavora, nos causa pânico, que nos paralisa e que nos impede de irmos bem mais adiante. O que fez com que Pedro afundasse foi o medo. O medo que paralisa. Quantas vezes você é paralisado, você é impedido de crescer por causa do medo, por não perceber a presença daquele que se faz presente com cada um de nós. Jesus Nazareno, o Filho de Deus,
E quando Pedro está afundando, Jesus olha para Pedro e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Eles pensavam que ali era um fantasma, ficaram apavorados. Jesus diz neste dia de hoje, de modo especial para você: filho, filha, coragem, eu estou contigo. Eu estou contigo. Jesus estendeu as suas mãos, e pega a mão de Pedro e diz: homem fraco na fé, porque você duvidou? Às vezes colocamos tantas situações difíceis nas mãos de Deus. Senhor, toma esse problema. Mas duvidamos. O que não pode faltar, o que não deve ter no nosso coração e na nossa mente, coração e mente, é a dúvida. A dúvida e o medo juntos nos impedem a vivermos a graça de Deus, a vivermos este potencial que Deus nos dá por meio da graça do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos grandes capacidades, todos nós temos grandes talentos que precisam ser desenvolvidos. As nossas habilidades que o Senhor nos concede por meio dos dons do Espírito Santo. Confiemos em Deus, tenhamos fé em Deus, porque Ele age em cada um de nós. E nós podemos ir bem mais além do que os nossos olhos podem ver, perceber, vislumbrar. Confie na graça de Deus. Não se dê por derrotado, desencorajado, desestimulado, mas se encha da graça, do senhorio do Senhor e diga para você: o Senhor me concedeu o espírito da vitória. Ele não me deu um espírito para ser derrotado, fracassado, mas Ele me deu uma capacidade para ser vitorioso. Por isso a Ele eu grito: santo, santo, santo é o Senhor onipotente. É este o refrão do salmo deste dia de hoje. Só depois Pedro, ele professa a sua fé. De fato, tu és o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus onipotente. Coragem, querido, querida, tenha coragem. Deus está contigo. Ele está comigo. Ele está com cada um de nós. Sou Padre José Haroldo e se ainda você não fez sua inscrição neste canal, faça sua inscrição. Não esqueça de dar o joinha. Fica na paz de Jesus e no amor de Maria.